Graça e paz, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos mergulhar em Número capítulo 22. Um texto muito poderoso, cheio de mistério, onde a gente vai ver o quê? Nós vamos ver um rei tentando mudar os planos de Deus e um profeta que quase perde o seu caminho, quase que se perde completamente por causa da ganância. Saúde. Esse capítulo vai nos ensinar que quando Deus decide abençoar alguém, nenhuma palavra humana, nenhum feitiço, nada, maldição nenhuma pode impedir. Então, antes da gente começar, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixe o seu like para fortalecer essa mensagem e lembre-se, todos os dias às 5 horas da manhã a gente tem o nosso 5 a.m. Hoje foi uma bênção. Um grupo que se reúne, que se tornam amigos de forma gratuita, onde a gente logo cedo já escuta a palavra de Deus, já compartilha versículos aqui desse estudo. A gente está estudando Números 22, a gente sempre também compartilha do livro de Provérbios e é muito bênção. Recomendo, os links estão aqui embaixo. Depois das vitórias de Israel contra os reis amorreu, o Balaque, que é o rei de Moabe, ele fica apavorado. Porque o que acontece? Ele vê que o povo de Deus é forte e poderoso e vê aquela multidão avançando pelo deserto. E aí ele tem medo, posso ser o próximo a ser destruído. Então ele envia mensageiros para chamar Balaão, um profeta, conhecido por palavras proféticas poderosas. E aí Balaque acredita que se Balaão amaldiçoar Israel, Deus vai abandonar Israel. Como está aqui no versículo 6, vou ler para vocês. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Então reconhecendo a força aí de Israel. Talvez, então, eu tenha condições de derrotá-lo. Então ele esperava a palavra de Balaão para ter vantagens aí sobre o exército de Israel. Só que Balaão responde algo muito interessante e correto aqui no versículo 8. Diz assim, passem a noite aqui e eu lhes trarei a resposta que o Senhor me der. Então ele foi sábio, falou, vou esperar o Senhor responder, porque vamos ver qual que é a opinião do Senhor sobre isso. E aí Deus vai seguindo aqui, e fala com ele claramente no versículo 12. Deus disse a Balaão, não vá com eles, você não poderá amaldiçoar esse povo, porque é povo abençoado. Então aqui nós temos um ponto muito forte desse capítulo, que Deus já havia abençoado Israel. E nenhuma palavra, nada poderia mudar isso. É o povo escolhido, é o povo abençoado, o povo que Deus verbalizou a sua bênção. E mesmo depois de ouvir a voz de Deus, Balaão fica tentado ali pelos presentes e pela promessa de riqueza de Balaque. Então mexeu com o homem, a propina. Então ele pede então que os mensageiros fiquem mais uma noite tentando ver se Deus mudaria de ideia. Falou, caramba, a oferta que eu recebi é grande. Vamos ver se Deus entende o meu lado. E Deus permite, nós vamos ver como é que foi essa permissão de Deus aqui no versículo 20. Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe disse, visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Então Deus estava provando, mas assim, nós vamos ver lá na frente o que aconteceu. Porque Deus, ele enxergou o coração de Balaão. Sabia que ele estava indo por interesse, não por obediência, por querer ajudar o povo, não. E aí no caminho, o anjo do Senhor se coloca diante de Balaão. E é aqui que acontece uma cena muito inusitada na Bíblia, uma cena impressionante e diferente, que a jumenta de Balaão, ela vê o anjo do Senhor com uma espada e ela se desvia. Balaão, cego espiritualmente, por causa da ganância, a ganância cega, ele bate nessa jumenta 3 vezes, esmurra a jumenta. E aí o Senhor abre a boca da jumenta. Aí no versículo 28 a gente vê a jumenta falando, tá assim, ela diz, o que foi que eu lhe fiz para você bater em mim 3 vezes? Então aquele profeta, tantas vezes usado por Deus, não viu o anjo. Só que o animal do profeta viu. Então o animal do profeta estava mais espiritualizado que ele. Então o que isso mostra, gente? Que a cobiça e o orgulho, eles nos cegam até aqueles que têm dons espirituais. Quando Balaão finalmente consegue enxergar o anjo, aí cai a ficha, e aí ele se prostra no chão, e aí ele confessa, como está lá no versículo 34. Pequei, não percebi que estavas parado no caminho, falando em relação ao anjo
do Senhor. Então Deus deixa ele seguir, só que Deus diz o seguinte no segundo verso: somente a palavra que eu te disser, essa você falará. Então essa aqui é uma lição muito poderosa, porque ter dons, mas não ter obediência é armadilha, é cilada. Então ficou essa lição aí para Balaão. E Números 22 é isso, gente. Ele vai ensinar para a gente essas verdades, né, bem fortes, né? 3 verdades aqui. Primeiro, Deus protege os seus escolhidos, então não há maldição nenhuma, nada que pega aonde existe aliança com o Senhor estava aliançado com Israel. Segunda coisa que a gente aprende aqui, nem todo profeta que fala em nome de Deus está alinhado com o coração de Deus. Balaão, ele tinha o dom, só que o coração dele estava dividido, estava afetado pela ganância, pelos presentes que ia ganhar, pelo aquele tanto de tesouro. E terceiro, gente, que vale mais ainda essa lição, é a obediência vale mais do que o sacrifício. O que é isso? Quem insiste em avançar, em ir aonde Deus já disse não lá atrás, acaba sendo confrontado no caminho, acaba tendo as consequências desse ato. Ou seja, no capítulo 22 de Números, Deus mostra que nenhuma maldição tem poder sobre quem ele abençoou, mas também ele nos lembra que obedecer é mais importante do que ter dom. Então, em primeiro lugar, obedeça. Obedeça o Senhor, obedeça essa palavra. Porque Balaão, ele sabia ouvir a voz de Deus, mas ele quase se perdeu completamente porque ele deixou o coração ser corrompido pelo desejo da recompensa. E aí Deus usou até uma jumenta para ensinar a humildade para um profeta. Que esse profeta que deveria ser o exemplo de humildade. Então hoje é como se o Senhor dissesse para a gente, permaneça no caminho da obediência, vale a pena obedecer. Não há maldição que resista a um coração que teme ao Senhor, um coração quebrantado. Então, irmãos e irmãs, se essa palavra falou com você, comenta aqui, escreve assim, ó, Senhor, eu quero permanecer obediente à sua voz, mesmo debaixo de um sol desse. E não se esquece, amanhã, 5 horas da manhã, 5 a.m., o bom do 5 a.m. que agora nos Estados Unidos, tá tudo escuro, não tem esse solão, mas esse sol é benção, gente, porque na maioria dos lugares dos Estados Unidos tá muito frio, né? Nosso líder do 5 a.m. dos Estados Unidos nesse momento tá lá em Massachusetts, né? A serviço de Deus, a trabalho também, num sol que não é um sol como esse, é um sol mais frio, porque lá tá menos 0 graus, né? Que ele falou, abaixo de 0. Então que Deus possa te abençoar, que Deus possa aquecer o seu coração, mesmo onde não tenha calor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até Números 23.